Cláudia Regina Duarte Lima. Até se vocês quiserem entrar no Instagram aí para dar uma olhada se está funcionando legal. Eu vou pedir para o Emerson fazer a chamada para mim de novo de quem está no Instagram. Olha lá, tá entrando, tá chamando. É muito fácil. Será que eu já tô ao vivo? Ah, já tô ao vivo sim. Apagado, né? Depois fica tudo gravado isso, muito obrigada. Depois fica tudo gravado essa vergonha. Vamos lá, gente. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal que está aí no Instagram, os nossos alunos. Nós estamos em 6 pessoas aqui hoje, seja bem-vindo. E nós vamos iniciar a nossa aula. Tá orando então? Pode ser você, Maria Senhora? Amém? Soberano Deus, eterno Pai, nesse instante, Senhor, coloca as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. E que o Senhor use a Tua filha, Pai, poderosamente para estar, Pai, dando a Tua palavra, Senhor, nos ensinando, Senhor. E que possamos, Pai, colocar em prática tudo aquilo que venhamos aprendendo aqui, Senhor. Que o Seu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tudo vem, né, do Senhor nas nossas vidas e tudo é para Ele. Amém? Eu queria convidar você a abrir a tua apostila. Você também que está em casa acompanhar a apostila. Eu espero que a gravação... Alguém está abrindo aqui o Instagram? Alguém chegou a abrir? Não. Poderia dar uma conferida se está bem, o pessoal está entrando, porque daqui eu não enxergo nada mesmo. Aí piorou, né? E aí pedir para o Emerson, deixa eu falar aqui. Emerson, você pode acompanhar a presença para nós? Eu espero que você esteja aí online. Ou o Fernando, ou a Rose. Essa não... Alguém acompanhar a chamada no online, tá bom? Nós estamos tentando começar hoje. Oi, bom dia, pastor, tudo bem? Nós já estamos já no Instagram, tá? Nós temos exatamente 45 minutos, um pouquinho mais, né? De aula. Alguém pode marcar o tempo aí? Mas você pode cuidar o tempo para nós? Porque daí para lá, né? Então, o texto base é aquele que eu mandei no grupo, né, do WhatsApp, que é Romanos 12, 2, que fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá tudo bem? Pedindo você colocar o celular mais próximo. Mais próximo? Tá dando muito ruído. Ok. A gente vai... Será que aqui já melhora? Tudo bem aí, gente? Vocês estão participando aqui da aula agora. Será que ficou melhor? Vamos ver. Tá melhor aí? Não, a pessoa que está online que pediu. A pessoa que está aqui Online pediu você tá. colocar mais próximo. Você Está dando muito ruído, muito Você barulho. pode escrever aí, irmão, para eles, para o Emerson ou o Fernando fazer a chamada hoje? Tá De bom. quem está online? Tá certo. Então, amados, essa palavra de não vos conformar com este século, né? O nosso tema é caráter cristão, vivendo a excelência na força do Espírito Santo. Essa palavra excelência, ela tem um significado bastante claro, mas ela me remete a um pensamento, que é a questão da vida abundante, né? Está materializado. Oi? Eu não estou enxergando. Não estou conseguindo acessar. Lateral. Ah, tá. Porque a gente deitou a câmera, né? Mas eu acho que esse tripé é só com a câmera deitada mesmo. Mas será que não dá pra virar ele assim e deixar o celular em pezinho? Tá, e vamos tentar então. Peraí. O vídeo tá. E aí, gente, agora nós temos que aprender, né? Daí nas próximas a gente já sabe, né? A gente já sabe quebrar, tá? Meu Senhor, R$25, tá? Jogado fora, não tem problema não. Vamos que vamos. Gente, vocês estão me vendo agora? Eita, agora vai me ajudar aqui, irmão, a arrumar. Peraí, não vai parar, né? Será que ele para aqui? Acho que não vai parar. Isso, coloca uma Bíblia. Gente, tudo bem? Vocês vão ficar parados aí, não saiam daí, hein? Deixa eu levantar mais um pouquinho, aí. Pronto? Mas não quebrou não, tá? Não quebrou não? Só desencaixou, será? Isso. Tá bom aí? O senhor tá vendo aí? Não. Tá bom. Tá bom? Dá pra me ver bem? Eu acho que ela reclamou, né? Bom, então.
A gente está no primeiro dia, né? Por isso que nós estamos assim meio desconcertados ainda, né? Mas, gente, olha, essa palavra do não vos conformeis é não vos amoldeis, né? Eu tenho outro texto, não vos amoldeis ao que o mundo oferece. Então, aqui, nós vamos ver no começo da apostila que o propósito da gente entender hoje o que é o caráter, né? Que traços são esses? São traços particulares, são coletivos? A apostila fala em traços particulares, em coisas que são da nossa natureza, da nossa formação, da nossa condição social, dos nossos relacionamentos, da construção da nossa família, da nossa identidade. Então tudo aí passa e permeia como se fosse, né, um pacote só. A questão do nosso caráter. Veja que aqui na apostila também, eles vão questionar dois temas, duas expressões bíblicas que a gente precisa pensar. Quem sou eu em Cristo, né? Seria uma pergunta que não está na apostila, mas uma pergunta importante da gente fazer. Enquanto identidade, quem sou eu? A minha fé é expressa por obras? Essa é uma segunda pergunta que eu faço para mim e que eu penso, elas são contempladas de alguma forma aqui, a apostila também está abordando nesse aspecto. Quem eu sou em Cristo? Eu vivo a fé que eu professo? A que ponto? Né? Eu me lembro de uma vez que eu estava no acampamento e eu cheguei para uma pessoa boa, tranquila, uma pessoa da igreja, de convivência evangélica de berço, e eu falei, olha, eu estou precisando de gente lá, eu queria convidar você. E aí a pessoa me falou assim, sem pensar muito, sem ter dúvidas, sem falar, ó Senhor, será que é da tua vontade? Será que eu preciso trocar alguma coisa na minha vida para atender ao Senhor, a tua vontade, para que se faça a tua obra na minha vida? E essa pessoa mais que depressa me respondeu, não, sábado é o dia que eu faço unha, é um tempo para mim, mas ela foi tão rápida para me responder, com tanta, até mesmo assim, de certa forma, uma certa agressividade, como se ela estava se sentindo acusada, cobrada, culpada, então ela respondeu para mim com toda aquela dinâmica, né? Daquele momento que ela se sentiu pressionada. Então, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem faz a obra em nós e através de nós. Através do quê? Aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, se essa obra é do Espírito Santo e por isso nós não podemos blasfemar, né? Porque é um pecado sem perdão, vocês sabem que a única coisa que a Bíblia cita é blasfema contra o Espírito Santo. Então, a gente pensa assim, quem sou eu nesse lugar? A que ponto? Quando eu faço o exemplo dessa pessoa, não porque ela é a única, porque a gente não tenha pensado as mesmas coisas em algum momento e Deus não é misericordioso, E Ele sabe que nós, muitas vezes, os nossos joelhos não estão firmes. E nós cambaleamos na palavra de Deus? Não, cambaleamos fora mesmo. Fora da presença, fora da obediência, fora do conhecimento, fora da graça. Porque nós saímos do lugar de proteção, né? Então, até o fato hoje de eu, Cláudia, vir à igreja, nesse momento de pandemia, quer dizer o quê? O que diz para você? Né? Eu tenho, a palavra aqui fala sobre o que significa ter a mente de Cristo. Cheio, né? Aleluia! O que é ter a mente de Cristo? O Senhor é fiel, a sua palavra é verdadeira, Ele quer agir através de nós. Nós sentimos o poder de Deus? O Espírito Santo tem falado ao nosso coração? Tem queimado a palavra de Deus? O Senhor tem te chamado às madrugadas, às manhãs, às noites? Você tem se arrependido dos seus pecados? Né? Você tem voltado à presença do Senhor, à sua palavra? Você tem se submetido à sua liderança? Enquanto país eu falo. E aí nós vamos entrar em coisas que tem muita profundidade por causa disso, dessa palavra que eu disse, enquanto país. Não por esse ou por aquele, eu não confio em homens. Eu confio no Deus que pode todas as coisas, que tem um plano apesar de nós. E o plano de Deus é que nós vamos perpetuar sobre a terra. E que nós vamos declarar a palavra sobre a terra. E que nós vamos viver da palavra que saiu da tua boca. Entende isso que eu estou dizendo? O que você tem? O que sai da tua boca? Daquilo que o coração está cheio. A palavra de Deus diz assim. Então a mente de Cristo, em 1 Coríntios 2,16 diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
Nós, porém, temos a mente de Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, queridos? Então nós precisamos entender quem sou eu em Cristo. Não é por mérito, e isso fique claro, não é por mérito, é graça, é nova aliança, é pelo sangue e é pelo poder que as coisas são feitas. Amém? Então, em nome de Jesus, nós declaramos: Cristo vive em mim, segunda afirmação que a apostila está citando, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, eu pergunto, nós temos traços já, aqui a apostila diz, nós temos traços dessa personalidade, do cheiro de Cristo, das palavras de Cristo, elas estão na minha boca, elas estão nas minhas atitudes, eu tenho me dobrado, eu tenho me rendido, eu estou procurando agradar ao Senhor. Eu espero que essa aula seja um divisor de águas, o caráter cristão é o módulo que eu mais gosto, porque ele fala sobre transformação. Eu vou citar um exemplo, eu não posso falar muito porque eu estou no Instagram, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque pode ferir alguém. Mas eu trabalhei com uma pessoa um certo tempo e essa pessoa é uma pessoa de fé mesmo. Mas tinha um grave problema na sua personalidade, no seu caráter, em relação às atitudes do cristão, né? Então eu trouxe aqui no final, não que isso fosse tema da apostila, mas eu fiquei pensando, quais são os parâmetros do cristão? É o sangue de Jesus, é a graça, é a nova aliança, mas a graça é sem esforço. Mas para eu caminhar diante da presença do Senhor, o Evangelho fala o quê? Que é com luta, que é com desejo, que é com esforço, que eu me aproprio do Evangelho de Cristo. Gente, é com luta, é com rendição, é abrindo mão. Essa semana até, meu celular está ali, não posso dizer, mas no domingo nós tivemos uma reunião, o Senhor me deu uma palavra e disse para mim, fala, né, lá. E eu falei, Senhor, se tiver propício, eu falo, olha só, a covarde, né? E aí, como eu estava no meio de pessoas que já caminham, que já têm direção, e eu fiquei um pouco, apesar de eu falar muito, eu fiquei um pouco constrangida de falar a palavra que o Senhor tinha me dado. E aí depois, num outro momento de oração, naquela mesma semana, eu postei, né? Essa palavra que o Senhor me deu, com os versículos que o Senhor me deu, porque o Senhor não tinha me dado tudo isso naquele primeiro dia, depois o Senhor me deu os versículos, me deu certinho, eu ainda não digitei, que eu costumo guardar para mim, não escrevi em lugar nenhum, mas só naquela agendinha lá, né, com a minha letra lá, e depois coloquei no grupo de WhatsApp da célula que eu participo, e também da educação cristã. E o Senhor falava sobre abrir mão, né, sobre um tempo de peneira. E aí, em que lugar você se encontra? Você tem a mente de Cristo? Os traços de Jesus Cristo já começam a se assemelhar em você? Porque o meu traço de mãe, de pai, de origem, de pessoa, é em Adão, é em pecado, né? Mas através do sangue de Jesus nós fomos remidos e nós temos que agora ir nos amoldando como essa forma de bolo aqui, né? Alguém vai... Que forma que eu estou entrando? Que tipo de convivência eu quero ter? Que tipo de prioridade eu tenho agora quando Jesus entrou na minha vida? Eu tenho a mente de Cristo? Sim, pelo seu poder, o Senhor vive em mim. Através dele, ele morreu na cruz e eu também morro, mas eu morro para mim, para agora nele ressuscitar com ele. Não é essa a promessa que nós temos? Ainda hoje estará comigo? Não é assim que Jesus disse? Ainda hoje. Então aí, eu peguei os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Não é um parâmetro cristão de obediência, de concordância? Nós não andamos nesse caminho? Então fala o quê? Não terás outros deuses. Quais são as tuas preocupações? Elas estão se assemelhando a isso? Ou elas estão sobrepondo o poder de Deus na sua vida? Né? Não terás outros deuses, não farás para ti nenhum ídolo. A gente já conversou sobre isso em outros lugares, né? Não tomarás em vão o nome do Senhor. Quem é o Senhor das nossas vidas, né? Ele é poderoso, né? Então nós temos temor? Essa é a pergunta, nós temos temor? A gente está ensinando isso em casa para a Gabriela e às vezes eu falo uma coisa, meu Senhor. Ela fala, mamãe, não pode ficar falando assim, né?
Tem hora que lembra, tem hora que não lembra. Mas a hora que ela lembra, eu falo, Senhor, alguma coisa já está, né, amoldando. Ela está sendo moldada pelo Evangelho, pela palavra que eu digo para ela, que é Evangelho. Ela não sabe, né? Lembra do dia do sábado para santificá-lo. Nós temos nos guardado um dia para o Senhor. Nós temos consagrado para nós cristãos nessa época, depois de todas as, né, os tempos, não é o domingo? Nós não temos guardado o domingo para buscar o Senhor, né? Honra teu pai, mas o Senhor, Jesus, não é Senhor do sábado, né? O problema não está no tempo. Daqui a pouco nós estamos criando um ídolo no domingo ou um ídolo no sábado. É isso que é? Não. O Senhor não falou que Ele não se agrada de holocaustos? Que Ele queria o quê? Um coração contrito e Ele não nos rejeitaria. Amém? Então, honra teu pai e tua mãe, que é promessa para que te vá bem. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não mentirás, não darás falso testemunho. E olha, não cobiçarás nada do teu próximo. Então, esses são parâmetros que a gente pode muito bem entender. Como que eu tenho a mente de Cristo se o Senhor ainda disse que Jesus ainda trocou isso, ainda deu um aprimorado, um upgrade, né? O que Jesus fez? Falou assim, ó, se no teu coração você cobiçar a mulher do teu próximo, você desejar alguma coisa, ali você já fez. Porque o Senhor vê o coração. Nós às vezes estamos de máscaras, literalmente de máscaras, né? Nós estamos de máscaras, mas máscaras sociais, que nos impedem agir em sinceridade diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não tenho como agora. Senhor, eu preciso. Senhor, é um tempo de choro na minha vida agora. E aí alguém está no tempo de alegria e nós às vezes ficamos perguntando, por que, Senhor, que comigo eu estou chorando e o outro está alegre? De quem está esperando a bênção? O Senhor não é Deus Todo-Poderoso? O Senhor não é Deus para responder as nossas orações? Agora nós não podemos andar sérias, sem nenhuma palavra para nos nortear, no caso a palavra de Deus, que transforma o meu coração, que traz vida abundante, que traz a excelência, que o texto aqui fala, mas nós não estamos nos movendo nisso, e agora é culpa do Senhor, porque o resultado não está vindo, porque o Espírito não está queimando, então o resultado é meu, e não do Senhor, porque a palavra de Deus é a excelência, a palavra de Deus é a abundância. E eu demorei para entender isso, e esse é o ano que eu tenho pedido para o Senhor vida abundante, no meio de qualquer situação, vida abundante, é o que eu tenho clamado, Senhor, vida abundante, nos mover, andar sobre as águas, nos mover em fé. E isso é muito complicado, é fácil dizer, mas isso é algo que tem que ser com abrir mão, é hora de abrir mão, para mim. Talvez aquela palavra tenha sido para mim, para o Senhor mostrar àqueles que estão me acompanhando junto comigo na caminhada, que Deus estava dizendo aquilo para mim. Talvez seja só esse o propósito com ele, seja só comigo, aquela palavra que Deus me deu. Mas eu tenho esse entendimento de que o Senhor não precisa de mim para dar uma palavra, porque você tem o Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Então, temos caráter presente, tem traços do caráter de Deus. Então nós vamos trabalhar aqui como podemos ter um caráter, o que é o caráter, como podemos ter um caráter tratado e por que nós temos que ter um caráter tratado. Essa é o tema. Então, quando fala de caráter cristão, ele fala sobre isso que nós estamos dizendo. Será que os traços inerentes à personalidade do que Cristo foi e é em nós estão sendo demonstrados na nossa fé? Porque o que eu creio, eu faço, não é? A minha mãe me ensinou a fazer alguma coisa e eu faço porque ela me ensinou daquele jeito, né? E aí a gente vai se aprimorando, conhecendo outras coisas, inserindo novos hábitos, mas aquilo que nos foi ensinado lá na nossa infância, provavelmente seja isso que a gente faça, na maior parte do tempo, não é? São as marcas da nossa construção enquanto seres humanos. Então, não são uma coisa bastante importante naquele exemplo que eu disse, que eu trabalhei com uma pessoa que tinha bastante fé, mas graves problemas de caráter. E o que isso causa? Causa danos terríveis, a começar de mim. Né? Eu tenho pedido ao Senhor também, que eu não seja o quê? Tropeço. Que eu não seja tropeço, amém? Porque nós, como eu, até no dia 6 de maio, né, que eu vim fazer uma palavra aqui, o Senhor tinha me dado uma palavra, e eu citei uma pessoa, que na época que eu tive medo, logo no começo, que eu tive toda aquela situação, aquela pessoa serviu de referência para mim. Ela falou, Cláudia, eu vou lá, eu vou com álcool gel
e eu vou com óleo de unção. E eu vou na casa daquela pessoa. Marilda sabe do que eu estou falando. E eu falei, você vai? E o Senhor ministrou profundamente. Ela nem percebeu que eu fui impactada por aquilo. Mas o Senhor ministrou profundamente comigo. A que ponto? A que ponto eu estou sendo chamada para o ID e estou obedecendo? A que ponto? Ou a gente está vivendo só para, como o Gerson falou ali na abertura, só vamos me engordando, ficando fofinho. Né? Então vamos lá. Em Romanos 12 diz isso. E nós estamos o quê? Cada dia mais tentando nos aproximar. Essa é a nossa busca. O Evangelho é por desejo, é por alguém que quer. Religiosidade. Você pode ver como Jesus foi duro, né? Com a religiosidade, porque ela não nos aproxima, ela nos afasta. Lembra daquela palavra? Antes fosse frio ou quente, mas morno não. E a religiosidade nos leva a esse lugar de mornidade. O Senhor diz que nos vomitaria, Ele nos rejeitaria. A palavra de Deus é clara. Então, como nós podemos ter o caráter transformado? Reconhecendo as características. Quanto tempo nós temos ainda, Marília? Reconhecendo as características daquilo que o Senhor rejeita. Daquilo que lhe é agradável, nós nos aproximamos. E daquilo que lhe é desagradável, nós nos afastamos. E isso é preço de evangelho. Isso é o preço. Preço de dia em dia, de glória em glória, de dor em dor, de alegria em alegria, de sol a sol. Nas noites. Quanto nós temos buscado, quanto nós temos desejado. Em Atos 3,19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Tem propósito. O Senhor tem nos chamado porque Ele quer que os nossos pecados sejam cancelados, que nós estejamos brancos como a neve, né? Que o nosso não seja vermelho, que o nosso pecado não seja vermelho como escarlate, mas sim que nós estejamos com as nossas vestes alvas. Amém, pessoal? Alguém quer falar? Porque mesmo que a gente está no Instagram, eu também não estou muito à vontade ainda, né? Em casa é diferente, né? Agora eu tenho lá e aqui, aí fica um pouco... Eu estou ainda me adequando, mas assim... Entende que eu ter a mente de Cristo é meu. É presente do Senhor. Mas eu estou vivendo isso que Ele tem para mim? Essa profundidade? Eu estou me aprofundando nessas águas do Espírito? Eu estou buscando. Quanto tempo, Maria? Agora você vai falar. Ah, tá. Então, veja bem. Em 1 Pedro 1,18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Ou seja, a religiosidade, até mesmo os nossos costumes, a nossa alimentação, a maneira como fazemos as coisas socialmente, familiar. A gente já tem 25 minutos, né? É? Tá. Eu ainda tenho ou eu já usei? Não, já usou. Já usou, né? Então nós estamos indo bem. Valeu aí, Emerson. Nós estamos indo bem. Então, ela fala que, olha só, que a maneira de viver vazia nos foi transmitida por nossos antepassados. Você vê como o povo andava no deserto, né? Como eles voltavam ao lugar de reprovação do Senhor. Quando o povo fala, não fale Deus conosco. Fale contigo, Moisés, e você fala para nós. Hoje de manhã, ontem eu fui dormir bastante tarde, a gente está com a Gabriela dormindo muito tarde, está trocando a noite, sabe? Ela quer dormir 11 horas, 11 e pouco, eu tenho que acalmar ela para ela dormir, porque a gente está em casa já faz um tempo, mesmo eu trabalhando, ela às vezes fica sem aquela atividade, esses dias de frio piorou, porque daí não vai para bicicleta, não vai para patinete, não vai correr atrás de bola, não vai correr lá fora com a cachorra, né? Então não gasta muita energia. E a criança chega o Emerson à noite em casa, depois do trabalho, e a Gabriela tá 1000 por hora. Eu já estou quebrada porque eu trabalhei, eu cuidei da casa, eu fiz almoço, porque agora além de trabalhar, enquanto eu trabalhava presencialmente, alguém fez o almoço, eu fiz a janta lá, ou deixei o almoço, ou ela estava comendo na escola, entendeu? E aí o que aconteceu? Quando eu estou em casa, é o almoço, é o café, é o atendimento, é o trabalho, é a casa, né? Então a gente ficou bem mais atribulado no mesmo momento. É diferente de quando você sai para trabalhar, né? Bom, enfim,
Então, a Gabriela não quer dormir e nisso a gente tem, e eu nesses momentos de oração de louvor, a moça ministrava um louvor dizendo sobre as características do Senhor, sobre a voz de muitas águas. Aí eu pensei nesse texto, né? E se o Senhor falar, já imaginou a voz de muitas águas, como é que é? Né? Por que o Senhor fala conosco de diversas maneiras? Né? Alguém acorda na madrugada para orar porque escutou a voz da mãe chamando, ou escutou a voz de alguém chamando, vai olhar no relógio 3 horas da manhã, aquele horário que o Senhor tem contigo, né? Então isso não é uma coisa, por quê, né? Tá? Então Deus tem propósitos, né? E Ele precisa nos tirar desse lugar de antepassado, não que as nossas raízes não sejam importantes, mas por que fazemos as coisas, em quem nós estamos pautados, né? Vamos virar aí? E aí nós vamos para quem, como é que resumindo, teremos o caráter tratado através de, primeira coisa, nós falamos disso, reconhecendo que desagrada ao Senhor. Eu me afasto disso. Isaías 6,5 diz, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E aí agora eu te pergunto, se você tivesse a experiência de Isaías agora, aqui, sabe, só você ouvisse a voz do Senhor, sabe, você fosse levado a um lugar, na presença do Senhor, o que você diria para Ele? Será que seriam os teus lábios que estão impuros, o teu coração, vícios, pecados de tempo em tempo, de geração em geração, coisas que te alcançaram, que você não se soltou? O que você diria, né? Isaías falou sobre as palavras, né? Sobre a sua boca estar imunda. Eu me recordo de uma experiência que eu tive num tempo, eu fiquei 2 anos por uma situação particular, familiar, de certa forma lamuriando com o Senhor, chorando, reclamando daquilo, me sentindo mal por aquilo. E numa ida, eu estava levando roupa suja do banheiro para a lavanderia. No momento em que eu cruzei a porta, eu tive uma visão. E aquilo me levou num lugar de como se o Senhor mostrasse toda a minha vida. E não só coisas que eu conhecia, mas coisas que poderiam ter acontecido comigo. É algo inexplicável, não sei dizer assim, eu não lembro de tudo também. Mas aquilo foi muito impactante, eu caí de joelho e eu chorei muito. E eu entrei, o que é mais importante, eu entrei num lugar de entendimento, porque a presença do Senhor nos leva a esse lugar de cair as máscaras, de uma verdade revelada. Eu não sei como explicar isso, mas é como se o Senhor tivesse me mostrado sem falar, e eu entendi aquilo. No que eu entendi, eu fiquei muito grata por tudo aquilo que tinha me acontecido, por tudo aquilo que para mim era dor, abriu a minha mente, meu entendimento, era o contrário. Era o contrário. É onde eu achava que era dor e sofrimento e rejeição, o Senhor me trouxe um propósito. E aí, amados, eu falo que o que é que está nos impedindo, né? Nós de vivermos um caráter em Cristo. Nós temos dificuldades? Claro que sim, todos os dias. Em nós não temos mérito, mas eu não posso, eu venho como eu estou. Mas a palavra de Deus, ela transforma. Ela tem o que de importância na minha vida, né? Então, como nós vamos agir diante disso? Um arrependimento sincero, é onde Isaías, né, mostra que ele está profundamente arrependido, que ele está diante do Senhor, e então ele diz o quê? Ai de mim, porque eu não mereço esse lugar, né? Eu gosto muito de lembrar também daquela passagem da mulher que lava os pés de Jesus, seca com seus cabelos, né? Que ela derrama o que ela tinha de mais precioso diante do Senhor. Ainda quando ela entrou naquele lugar, ela só tinha a intenção de fazer, o Senhor ali já tinha um propósito, ali o Senhor já tinha recebido. Não é tremendo isso? Ali o Senhor já tinha recebido. Buscando a Deus. 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas. Dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Eu não gosto dessa tradução.
Eu gosto de trabalhar com a tradução da minha Bíblia mesmo, mas eu coloquei esses aqui justamente para sair um pouco do costume de ouvir as mesmas palavras. A gente vicia, é igual fazer oração do Pai Nosso em lugares públicos, em escolas, em aberturas de algum evento, a pessoa já faz aquilo no automático, ela já não sabe o que ela está falando. O que significa aquilo? Já não tem profundidade, já não toca. Entende? Por isso que às vezes algumas músicas, em momentos especiais, nossa, aquela música fala com a pessoa e com a outra, porque não é o mesmo momento, Deus age na nossa intimidade. Então, experimentando a transformação, Romanos 6,4. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Uma vida nova, E aí tem outro texto aqui que é o mesmo, Romanos 7,6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, Morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Na verdade, o Senhor não tá acabando com os 10 mandamentos, não está acabando com as coisas que as pessoas viveram no Velho Testamento. Mas Ele está dando um novo sentido, Que não é por força, é pelo seu Espírito, É pelo sangue. Amém? Agora, por que nós precisamos ter um caráter tratado? E aí para quê? Lembra quando a gente fala? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu só experimentarei essa boa, agradável, perfeita vontade se. Então aí nós vamos falar de um evangelho morno, aí nós vamos lembrar de um evangelho fatiado, conforme o gosto do cliente. Aí nós vamos pensar em ministérios que têm trabalhado apenas um impacto, apenas um lado, e às vezes as pessoas estão colocando poder num copo, Animismo, que as pessoas falam, Os pastores falam muito sobre isso. Então, eu começo a ter um novo tipo de crendices populares, mas agora dentro do Evangelho. Então, o pastor orou por essa água. Oh, que adoração! Nós estamos adorando o quê? Então, a palavra diz que nós somos adoradores em espírito e em verdade. E não em coisas que não podem mudar a nossa vida. Infelizmente, queria tanto que meu pai pudesse mudar tantas coisas na minha vida, a minha mãe, a minha família, os meus amigos. Queria tanto poder mudar coisas que estão no coraçãozinho da Gabriela, tão pequena, e a gente já vê a defesa. Eu não posso. Eu não consigo mudar o meu marido. Ele é uma bênção. Mas eu preciso entender que existem coisas que são da personalidade, que são dores, que são traumas, que são comportamentos adquiridos, que isso só muda. Tem um livro, é O Poder do Hábito, Meu primo me deu, eu até não li muito ele, meu pai leu, o Emerson leu umas partes, e alguma coisa que eu olhei, realmente, ele ficou muito famoso esse livro, Acho que é O Poder do Hábito, uma capa amarela, grossão assim, vendeu muito esse livro. Por quê? Porque as pessoas precisam aprender a vencer. Então elas têm que vencer obstáculos, tomar novas atitudes. Mas e o Evangelho? O Evangelho nos leva, você vê pessoas simples, com formação social, acadêmica, pequena, mas elas falando da palavra do Senhor, elas começam a ter um novo comportamento, a mente abre. É o contrário do que o mundo tem falado sobre a igreja. A igreja abre o entendimento, a igreja faz você progredir, porque a palavra do Senhor te leva longe, ela abre uma visão estratégica, ela abre uma visão de futuro, ela te dá esperança, ela te cura, ela te sara, e você é como uma flecha que é levada longe, e o Senhor te estica, e isso dói, mas isso te leva aonde você precisa chegar. E a palavra fala, precisamos ter um caráter transformado.
senão nós vamos ferir as pessoas. Tem pessoas no meio do trabalho, e eu espero que eu não esteja, né? Se alguém do meu trabalho vir isso, que eu não esteja nessa lista. Mas tem pessoas no meio do trabalho que quando elas falam, abrem a boca para falar que são cristãs, os outros rejeitam, fazem cara de limão para essas pessoas. Primeiro porque não sabem que não é por força, que é pelo Senhor, que é o Espírito quem faz a obra, que nós damos aquilo, recebemos aquilo que nós entregamos ao Senhor. Que aquilo que eu entrego ao Senhor, isso está guardado. Aquilo que eu não entreguei, está perdido. Né? E para aquele que não acredita, Satanás. Né? Satanás é o rei da obscuridade, da falta de sinceridade, da máscara. Por isso que nós estamos morrendo de doenças que nos amedrontam, que nos tiram a paz de espírito e que nos levam a nos render não a Cristo, mas à doença. Podemos morrer por uma doença, mas em Cristo. Você vê que Jesus falava, né? O que te importa saber o que vai acontecer com João? Ele não responde assim? O que te importa saber se ele vai comigo, se ele vai ficar? Você vai ter uma morte que você vai chegar a uma idade que as pessoas vão te levar para um lugar que você não quer ir. Tá entendendo? Você vai perder o domínio. Você vai ficar velho e você vai precisar que os outros te levem as coisas. Certo? O Senhor já tinha dito. E a gente tem essa menção de achar que porque eu não tenho aquilo, porque a minha vida não é igual à vida daquele outro, isso nos adoece. Eu só estou no Instagram e no Facebook por causa da igreja. Porque se assim não fosse, eu não estaria. Eu estava até de jejum de Facebook, né? De algumas coisas, para ter um tempo de consagração, porque isso rouba. E não só rouba, como ele fere. Como ele, não, eu não estou dizendo sobre as boas postagens, eu estou dizendo sobre uma vida falsa, sobre uma vida vazia, sobre postagens que não nos elevam a nada. Apenas demonstram que a gente tem um buraco desse tamanho dentro da alma e que precisa ser preenchido, e eu preciso de aparência. Então eu posto o que eu como, o que eu visto, o que eu faço, aonde eu vou, o tempo todo, porque eu preciso mostrar que a minha vida está boa. E aí quando eu preciso mostrar que a minha vida está boa, isso é uma opinião pessoal minha, não está nada na Bíblia aqui, nem na palavra que a gente tem para hoje. Mas quando eu preciso mostrar, por que eu preciso mostrar? Né? Então não tem nada a ver, às vezes um passeio com a criança, alguma coisa. Recentemente eu postei um negócio, mudei a foto do meu WhatsApp, eu tenho usado ele como templo, sabe? De coisas que acontecem, me marcam, às vezes eu vou lá, tenho vontade de troco. E eu troquei porque o Emerson, a gente tinha um tempo lá em casa, que eu tinha uma prancha de madeira que meu pai tinha me dado, e isso ficou, sabe aquele negócio que você vai protelando? E várias coisas na minha casa estavam sendo proteladas num tempo que eu passei. E tinha anos que eu ganhei isso do meu pai. E até o Emerson tentou mandar para um cara para arrumar aquilo ali, mas ele tirou muito da madeira e eu não quis mais. E ficou em cima de um outro móvel que meu pai tinha me dado, também feito por ele de madeira. Ficou em cima. E aquilo ficou anos ali. E aí o Senhor tem ministrado na minha vida, a glória da segunda casa é maior. E aí a gente tem visto como que o esforço é necessário, como que a gente tem que se conter. E a maturidade cristã, nós vamos falar nesse modo sobre maturidade cristã. A maturidade cristã é viver um tempo de renúncia e esperar das mãos do Senhor. Moleza isso? Não é moleza, mas o resultado disso produz em nós um óleo novo, uma coisa maravilhosa. E aí a mesa, voltando ao tema da mesa, ficou pronta. No dia do meu aniversário estava lá a mesa, o Emerson mandou fazer as pernas, deu certo, ficou torta lá, meu pai tirou sarro que a gente vai tomar sopa e aquilo. Enfim, mas nós fizemos aquilo. E aquela mesa, sentar à mesa, eu, a Gabriela e o Emerson, para mim teve um significado maravilhoso. Então não era nada com a comida, mas eu postei a mesa porque era a primeira vez. Eu coloquei lá, mudei a foto do meu WhatsApp e as pessoas perguntaram sobre o que eu estava comendo. Não tinha a ver com a comida, mas com o momento. Entende?
Então eu creio que sim, que a gente precisa partilhar algumas coisas, sabe? Coisas boas com as pessoas que a gente ama. Não acho conveniente pôr tudo na internet, porque isso não é bom. Isso pode ter vários significados, até para quem recebe, né? Então a palavra, ela fala sobre experimentar essa mudança, essa transformação. Queridos, vocês precisam falar aqui, porque vocês vão dormir comigo. Eu vou continuar acordada, viu? Mas vocês vão dormir aqui. Bom, então nós precisamos, por quê? A gente está falando da flecha, né? Que o Senhor nos molda, que o Senhor nos transforma pela sua palavra, para que a gente seja vaso aqui, ó, letra A, para que sejamos vaso. 2 Timóteo 2, 20 e 21. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. E aí fala assim, isso está posto. Não é minha opinião, está posto isso. Mas, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para a boa obra. Está vendo a direção? Está vendo o propósito? Então, uma vida com propósito, aí que muda tudo. Muda tudo, não é? Então é isso, desenvolvimento de caráter, né? A gente vai ficando se assemelhando, né? Eu tinha uma facilidade tremenda para ser nervosa, para brigar muito, para pular alto. E aí o Senhor tem trocado. Então, para mim, maturidade cristã hoje tem a ver com renúncia, com ocupar o espaço que o Senhor nos deu. Palavra. Qual é o espaço? Palavra. Qual é a vida abundante que eu estou pedindo? Viver uma vida de fé. Viver a plenitude. Eu sei que é só Deus, né? Mas viver aquilo que o Senhor tem para mim, a porção que Ele tem para mim hoje. Eu não posso perder ela. O Senhor está dando maná e a gente está jogando fora. Porque não ouve, porque não lê, porque não se dobra. Como aquele exemplo que eu falei. A pessoa não hesitou. Se defendeu. Botou os 2 pés no meu peito. Porque se sentiu acusada. Não tem nada a ver com ela, mas a atitude dela mostra. Será que eu estou priorizando? Quem sou eu em Cristo? Amém? Então vamos lá. Então nós precisamos nos tornar utilidade, né? Que fala sobre o vaso de honra. Nós estamos nos aperfeiçoando. Você tocou no assunto do caráter hoje. Aí, na tal situação que nós estamos vivendo hoje, aí entra uma questão. Será que o caráter, ele veio de berço ou ele pode ser moldado nos dias de hoje? É exatamente isso. Nós temos aquilo que nós recebemos dos nossos antepassados, da nossa sociedade, da personalidade. Nós sabemos que nós temos os temperamentos, né? A gente já conversou um pouco disso. Até eu queria ter me preparado um pouquinho mais para essa aula, porque tem muito mais do que 4, né? São vários e a gente precisava entender. Tem alguns testes até na internet hoje para você se reconhecer, ver como é que você se move profissionalmente. Enfim, tem muita coisa hoje nessa direção. Está muito claro. Por isso que às vezes um psicólogo, um psiquiatra, ele pode ajudar uma pessoa porque ele reconhece aonde que a pessoa está agindo, por que está agindo. Isso é importante, um profissional, mas nós temos isso na palavra de Deus, porque Jesus Cristo disse isso, né? Que quem somos nós? Que fruto você tem? Mas não é fruto de arrependimento? Eu não estou só falando de vidas ganhas, porque isso é consequência. Eu estou falando de fruto. Que tipo de fruto? Que árvore sou eu hoje? Árvore morta, seca, vazia? Ou já tem seiva? Ou eu tenho sido podada? Aqui nós vamos falar do texto de João justamente. Aqui, ó, em João 15, de 1 a 2. Eu adoro começar a aula com criança de João 15. Porque você desenha a árvore, você estabelece a relação de exemplo, né? Porque quem é o agricultor? Está dizendo a palavra que o Senhor poda quem está bem. A poda não para, né? Então, por que serve a poda, irmão? Para te transformar. Para que aquilo que você recebeu, que não foi bom, dos teus antepassados, que te levaram a um lugar de vazio, te levaram a um lugar de comportamento social apenas,
até do amor, né, gente? Ontem até não sei se o olho tá inchado, porque ontem eu chorei naquele filme. Quem já viu O Milagre da Cela 7? Cela 7. Já ouviram? Já viram? Gente, eu demorei pra ver, porque o Hermes estava bravo com a Netflix por causa daqueles filmes e ele cancelou. E eu acho que era só lá, né? Não sei. Eu sei que aí a gente estava sem Netflix, aí ontem eu convenci ele a voltar porque eu queria assistir um negócio. Esses dias eu andei dando uma olhada naquele Sherlock Holmes, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Eu gostei daquilo, achei um filme inteligente, legal. E eu andei assistindo, né? E chegou até a sétima temporada. E aí eu falei, Emerson, eu quero abrir lá. Eu tinha até esquecido da Cela 7, que eu tentei assistir tudo quanto é jeito, não deu. E aí eu queria abrir para poder voltar na temporada 8. Aí pra minha piada, não tem temporada 8, né? E nisso o Hermes já tinha concordado de voltar na Netflix. A hora que eu abri, veio o Milagre da Cela. Aí eu falei, não acredito. Gente, coisa tremenda. Através da inocência, né? De uma pessoa adulta que tinha o seu comprometimento cognitivo, né? Através da inocência daquela pessoa, tudo que passou. Sabe José, o exemplo de José, né? Tudo que passou sem mérito, né? Aí acontece o quê? Transformou aquele ambiente. O que transformou, alguém quis. Nossa, chorei demais com todas aquelas relações ali. Alguém quis morrer no lugar dele para que ele pudesse viver e a filha pudesse ter uma vida abundante com ele. Olha que coisa linda. Até que ponto a gente está morrendo por alguém? A gente não está morrendo nem por Cristo, Ele está mandando a gente morrer. Morre, filho, morre para você receber mais. Morre para vir pertinho. Vamos sair dessa sujeira, está tudo pregado, grudado. Eu não consigo lavar você na plenitude do que eu quero lavar o teu coração, lavar as suas lembranças, curar, sarar, né? Amém? Romanos 8:8 diz assim, sermos agradáveis a Ele. Nós falamos disso logo no começo, o que é agradável ao Senhor é o que eu busco, o que é desagradável eu preciso deixar. A quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Nós estamos vivendo isso. Um tempo de eu faço o que me dá prazer, eu faço o que está no meu coração, mas a Bíblia fala o contrário, o coração é enganoso. Não se fie no coração. Não coloque você melhor do que você é. Não fala assim, considere o outro como melhor. Sirva o outro e você está encontrando o reino. Olha que diferença. Que parâmetro totalmente diferente do que a gente aprendeu. Então por que a palavra transforma? Porque ela é verdadeira, ela é eficaz, ela faz isso mesmo. E a gente só precisa se render, se arrepender, buscar, desejar, chegar perto, né? E isso não está em nós, está no poder de Deus revelado através do Espírito Santo, do seu poder, da sua graça, que é Deus em nós. Amém? Nós somos o templo do Espírito. Primeiro, e a conclusão. Eu tenho quanto tempo ainda será, Marília? Perguntei. Mais ou menos 10. Então a conclusão é 1 Pedro 5,6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, e somente Ele, os exalte no tempo devido. E aí eu vou trazer a memória. Tem muita gente comemorando bênção. A gente já falou sobre maldição. E a maldição, às vezes, é mais bênção do que estar na própria bênção, no sentido, lógico que eu estou falando de uma forma diferente. Não é isso que eu exatamente quero dizer. Mas eu quero dizer que, às vezes, a maldição ela é tão bênção quanto a bênção. Porque ela precisa nos nortear. Algo está errado, você está com febre, você está doente, precisa de remédio. Sem a maldição, nós não temos a possibilidade de retornar ao caminho, de entender isso. Então, a gente vive num mundo de aparência, sem sinceridade. 10 minutos. Sem me pautando na vida do outro. Nessas redes sociais, eu não estou condenando nada, é normal que a gente esteja, tem que estar mesmo. Tem que estar saudável, isso não pode ser nem mais nem menos do que é, né? Mas precisamos saber a que ponto eu estou com a mente de Cristo, o quanto eu estou permitindo dessa palavra abundante viver em mim. Lá no meu trabalho, né? No meio da família, nos lugares que eu posso ser constrangida, ignorada.
maltratada, rejeitada pela palavra de Deus, pelo pensamento que a palavra representa. Tem muita gente que votou, e eu não nego, eu sempre tenho falado quem que eu votei por causa disso. Não votei por causa disso. Infelizmente, nós estamos cheios de problemas, porque nós estamos vivendo um tempo de interesses particulares numa plenitude que eu nunca vi, está cada vez pior. E às vezes, quem bateu, dói. Aí tem uma turma do que bateu, a turma do que apanhou, aí muda, aí aqui bateu, aí aqui apanhou, então está uma confusão geral. E aonde está o cristão? Onde é o seu lugar? A mente de Cristo? A estrutura das palavras do que te constrói é Cristo? Por que você está em coisas que não convêm? Por que você está metido no meio de confusão? Por que você não é manso? Por que você não é obediente às suas lideranças? Por que o teu chefe lá no teu trabalho, ele está sendo picado por você nas costas? Como um escorpião, sabe? Virou. Por que você não é confiável? Por que você não fala a verdade? Entende o que eu estou dizendo? Estou dizendo para nós. Por que nós não nos assemelhamos à mansidão de Cristo? Cláudia, é um caminho. Nós não merecemos. É pelo poder de Deus que todas as coisas são feitas. E o querer e o efetuar está na mão do Senhor. Amém? Mas é a minha responsabilidade. Rendição, arrependimento e busca. Amém? Desejo. E aí, queridos, Efésios 4, de 1 a 12... E ele designou, aí a gente já sabe sobre ministérios, né? Mas no sentido de atuação na igreja. Efésios 4, de 11 a 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, eu e você, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, construído, né? Como a gente gosta de citar aquele texto que diz que nós somos edifício de Deus. O Senhor tem nos colocado, o alicerce está onde? Se a parede estiver torta, não pense que o Senhor vai colocar o telhado, ele vai quebrar. A parede torta no nosso coração provém de erros, provém de feridas, de reações e de construções fora da presença. O que o diabo te deu, Jesus vai tirar. Então, às vezes você está achando que tudo é para que um fim proveitoso, para que no tempo de Deus ele possa te exaltar. Então, tem gente aí comemorando um bem, um patrimônio, um tempo. Tem gente falando com alegria, porque na minha casa está tudo bem, a casa do meu vizinho está destruída. Então, eu sou melhor do que ele, né? E eu tenho um temor com isso, porque que tempo você está vivendo? O dia mau não vem para todo mundo, o dia da aprovação? Então a gente tem que ter temor, né? Irmão, não vejo nada que eles estão falando. Alguém observou alguma coisa aí? Tá tudo bem com o pessoal lá? Alguém olhou alguma coisa aí? Lembre-se que o Senhor tem o melhor para nós, né? Aí temos uma tarefa, então, especialmente nesse tempo, vou começar a cobrar pelo menos uma palavrinha a respeito do tema durante a semana, alguma coisa para valer com presença. Quem está no presencial, né, já fez tira foto, manda para mim da tarefa, eu vou registrar que foi feita. Mesmo que atrase, que você faça 2 de uma vez, mande as 2, eu não estou preocupada com isso, eu preciso só que ela seja feita. Para quê? Para fixação. Pra gente se debruçar nos versículos lá, tá bom? Tirar foto, aí na semana. Manda no WhatsApp no privado, tá? Por quê? Porque lá no grupo ninguém olha, né? Que fica muito, aí as pessoas param de olhar. Então a gente precisa usar esse grupo com sabedoria, né? Até pedir perdão para a irmã que ontem 5 minutos. 5? Então ontem eu estava mexendo, era quase meia-noite e eu mexendo no WhatsApp, né? Vamos convidar então você, do jeito que você está mesmo, vamos orar? Eu sei que a gente está no Instagram também, mas aí vocês não estão sendo vistos, né? Queria convidar você que está em casa também para a gente estar orando. Essa aula é nossa,
Nossa particular e nossa também para quem quiser, né? Se quiser chamar alguém para assistir no Instagram, que maravilha vai ser, né? É a palavra de Deus, é um tempo de conserto, um tempo de desenvolvimento, amém? Vamos colocar em pé então? Que horas são agora? Tá, alguém tem horas aí? 10h15. Quanto? 10h15. 10h15? Não, 10h30, 10h35. Nós estamos acabando muito cedo. Eu tenho que terminar a live aqui. 10h36. É? É, 20 minutos para as 11 tá bom, né? Tá bom. Então vamos lá. Então o que nós podemos falar? Eu vou pedir a ajuda de vocês aqui. Fala para mim uma palavra dessa lição de hoje. Uma coisa que moveu o teu coração, o que você sentiu. Meu cara, lendo isso aqui, a consciência ela não fala, ela grita, né? Porque é uma coisa assim que a gente viu tanto que a gente, sei lá, é errado. Então, assim, o começo já deu uma mexida. Eu acho que é um momento de aprendizado muito proveitoso. E, assim, puxa a consciência lá atrás, você vê coisas que... Mexe com as nossas coisas, né? Mexe com a gente, né? A palavra de Deus faz isso. Quer falar, Marinda? Tá, igual falando assim de Deus ele apara a gente, né? E eu esses dias vendo assim, tava tudo tranquilo assim, né? De repente, igual falando assim das redes sociais, né? Tem uma pessoa que sempre tá me alfinetando, né? E aquilo me doeu bastante, assim. Aí na hora eu falei, não, mas eu tenho que focar no Senhor, né? Eu vi uma postagem sua. Pra ver se eu tô mansa, né? Mas a gente sempre precisa de mais, né? A gente sempre escapa ali, né? Escapa, né? A irmã quer falar? Não? Irmã, Essa parte de caráter eu achei muito importante, porque, principalmente na minha profissão, porque se eu não tiver caráter, eu caio em tentação. Então sempre eu tenho que estar moldando o meu caráter. Pensando sobre isso. Sobre isso. Então é uma área assim, que eu achei muito interessante. Muito interessante mesmo. No mundo secular, as pessoas falam sobre, na educação especificamente, que se você parar de aprender, você vai deixar de dar uma boa aula, né? A gente precisa estar sempre aprendendo. Até para a mente evoluir, as pessoas falam para escrever com a mão, que você não está acostumado, fazer exercícios de cruzadinha, de não sei o quê. Para quê? Para a mente se mover, para ela se renovar. E a palavra de Deus fala para nós nos renovarmos pela palavra de Deus, entende? Então, para nós que cremos, a palavra de Deus é a renovação. Não é a promessa de alguém, mesmo que nos ame, mesmo que queira. Nós somos frágeis, nós falhamos. E isso é a nossa natureza. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. O Senhor tem um propósito, Ele vai nos esticar, mas nós vamos longe. Amém? A irmã quer falar, Luciana? Não? Tá. Então vamos orar? Deixa eu ver, ainda tenho tempo aqui? Não. Tá, 3 minutos para terminar. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós desejamos, Senhor, estar nesse lugar de adoração, estar nesse lugar de transformação. Pai, toca o nosso coração, a nossa identidade, o nosso passado, a nossa sociedade, a nossa família, o nosso lar. Pai, todo o entendimento da nossa mente, porque as batalhas espirituais estão na nossa mente, para que o conhecimento revelado do Espírito Santo venha mover em nós e através de nós, e possamos ser incendiados pelo Teu mover calmo e suave, por aquela palavra que o Senhor tem dirigida para cada um de nós, para aqueles que creem, apenas para aqueles que creem. E nós queremos dizer, é real, o Espírito Santo é real, e nós queremos dizer, todas as coisas colaboram para aqueles que amam ao Senhor. Pai, nós temos temor e nós declaramos no nosso lar, na nossa casa, nas nossas vidas o poder de Deus. Nós declaramos que nós não seremos mais os mesmos, que nós somos falhos e que nós não temos mérito, mas o Senhor é por nós cremos e nós nos movemos dessa maneira e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe o lar. Nós clamamos, Senhor, toca,
liberta, Pai, e transforma, para que nós possamos experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. E em nome de Jesus, no nosso lar, seja abundante a Tua presença, o cheiro da Tua presença, a palavra que vem de Ti, a direção que vem da Tua palavra seja abundante nos nossos lábios, como maridos, como esposas, como filhos, como pessoas que se relacionam numa sociedade caída. Pai, em nome de Jesus, há muito conhecimento técnico, Pai, no meio de nós, mas nós sabemos, Pai, que algumas coisas são vazias em si, que elas nos elevam, elas nos levam a lugares bons, mas também podem nos destruir, Pai. E em nome de Jesus, guarda o nosso coração em